Salve Maria! Tudo bem com vocês? Estamos chegando na nossa leitura número 31 e antes de começar a leitura, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuando sobre as leituras dos sacramentos, vamos começar agora das disposições necessárias para bem comungar. Vamos lá. Terceiro, das disposições necessárias para bem comungar. Produz o sacramento da Eucaristia sempre em nós os seus maravilhosos efeitos? Ele produz em nós os seus maravilhosos efeitos quando o recebemos com as devidas disposições. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Para fazer uma comunhão bem feita, são necessárias 3 coisas. Primeira, estar em estado de graça. Segunda, estar em jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Terceira, saber o que se vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. Que quer dizer estar em estado de graça? Estar em estado de graça quer dizer ter a consciência limpa de todo o pecado mortal. Que deve fazer antes de comungar quem sabe que está em pecado mortal? Quem sabe que está em pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar, porque, para quem está em pecado mortal, não basta o ato de contrição perfeita, sem a confissão, para fazer uma confissão, uma comunhão bem feita. Vou ler aqui uma nota. A nota está fazendo referência, ao jejum. O Papa Pio XII alterou esta regra, a regra do jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Então o Papa Pio XII alterou esta regra para 3 horas de jejum até o momento da comunhão. Porque não basta o ato de contrição perfeita a quem sabe que está em pecado mortal para poder comungar? Porque a Igreja ordenou, em sinal de respeito a este sacramento, que quem é culpado de pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro se confessar. Quem comungasse em pecado mortal receberia a Jesus Cristo? Quem comungasse em pecado mortal receberia a Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio e incorreria na sentença de condenação. Em que consiste o jejum eucarístico? O jejum eucarístico consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou bebida. Aqui tem uma nota marcada, eu já vou ler a nota. Exceto a água natural, que segundo o ensinamento de Pio XII, não quebra o jejum eucarístico. Pode comungar quem engoliu restos de comida presos aos dentes?
quem engoliu restos de comida presos aos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos ou perderam tal condição. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez? Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte e aos que obtiveram permissão especial do Papa em razão da doença prolongada. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático, porque o sustenta na viagem que eles fazem desta vida à eternidade. Que querem dizer as palavras saber o que se vai receber? Saber o que se vai receber quer dizer conhecer o que ensina com respeito a este sacramento, a doutrina cristã, e acreditá-lo firmemente. Que quer dizer comungar com devoção? Comungar com devoção quer dizer aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, e fazer a preparação antes e a ação de graças depois da comunhão. Em que consiste a preparação antes da comunhão? A preparação antes da comunhão consiste em nos entretermos algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, de esperança, de caridade, de contrição, de adoração, de humildade e de desejo de receber a Jesus Cristo. Em que consiste a ação de graças depois da comunhão? A ação de graças depois da comunhão consiste em nos conservarmos recolhidos, a honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração, de agradecimento, de oferecimento e de súplica, pedindo, sobretudo, aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. Que se deve fazer no dia da comunhão? No dia da comunhão, deve-se manter o mais possível o recolhimento e ocupar-se em obras de piedade, bem como cumprir com grande esmero os deveres de Estado. Depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo permanece Jesus Cristo em nós? Depois da Sagrada Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós com a sua graça enquanto não se peca mortalmente, e com a sua presença real permanece em nós enquanto não se consomem as espécies sacramentais. Quarto, da maneira de comungar. Como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. Como se deve segurar a toalha ou a patena da comunhão? A toalha ou a patena da comunhão deve-se segurar de maneira que recolha a Sagrada Hóstia, caso ela venha a cair. Quando se deve engolir a Sagrada Hóstia? Devemos procurar engolir
a sagrada hóstia o mais depressa possível e convém abster-nos de cuspir algum tempo. Se a sagrada hóstia se pegar ao céu da boca, que se deve fazer? Se a sagrada hóstia se pegar ao céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca, porém, com os dedos. Quinto, do preceito da comunhão. Quando há obrigação de comungar? Há obrigação de comungar todos os anos pela Páscoa na própria paróquia e, além disso, em perigo de morte. Em que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? O preceito da comunhão pascal começa a obrigar na idade em que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições. Pecam aqueles que têm idade para ser admitidos à comunhão e não comungam? Aqueles que, tendo idade para ser admitidos à comunhão, não comungam, ou porque não querem, ou porque não estão instruídos por sua própria culpa, pecam sem dúvida. Pecam igualmente os seus pais ou quem lhes faz às vezes, se o adiamento da comunhão se dá por sua culpa, e hão de prestar por isso severas contas a Deus. É coisa boa e útil comungar frequentemente? É coisa ótima comungar frequentemente e até todos os dias, contanto que se faça com as devidas disposições. Qual a frequência com que se deve comungar? Pode-se comungar tão frequentemente quanto o permita o conselho de um confessor piedoso e douto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, muito obrigado por mais uma leitura. Certamente quem se beneficia são vocês, lendo, participando, meditando e fazendo perguntas. Se tiverem alguma dúvida, deixem escrito nos comentários e podemos fazer uma resposta mais tardiamente. Salve Maria!